Olá, tudo bem? O que nós precisamos ouvir hoje? Precisamos ouvir sobre perseguição. E aí você vai dizer, sim, somos perseguidos, isso é horrível. Não, perseguição, bênção para a igreja. E aí você vai falar assim, peraí, bênção? Você está tomando o seu café direitinho? Você deve estar falando bobagem. Não, fique tranquilo. Eu não estou falando bobagem. Acontece que muitas situações acontecem na vida da igreja, e que eu digo igreja não como organização, mas como pessoas, que são duras, complicadas, mas que servem para abençoar. Atos no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Esse texto acontece logo depois que Estevão é apedrejado até a morte. Estevão, um homem de Deus, consagrado ao Senhor, diácono do Senhor, poderoso em obras e em pregação, e aí esse homem é morto a pedradas. E Paulo, na época chamado de Saulo, estava ali consentindo na morte do Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Você pode olhar e falar o seguinte, mas nesse texto aí eu não vi nenhuma bênção. É porque nós precisamos conhecer a história e entender o que estava acontecendo aqui. Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O problema é que a igreja estava concentrada em Jerusalém. E ela ficava presa em Jerusalém. E havia pouca ou nenhuma evangelização fora do ambiente de Jerusalém. E se a igreja tivesse se concentrado apenas em Jerusalém, eu digo para você, você jamais teria ouvido falar de Jesus. Talvez a igreja tivesse crescido e morrido ali naquele espaço. Era necessário que a igreja continuasse, que ela avançasse, que ela fosse para a Judéia, para Samaria. Presta bem atenção, quando houve a morte de Estevão, Paulo concordando com aquilo e perseguindo a igreja e prendendo as pessoas começaram a sair de Jerusalém e ir para toda a região da Judéia e de Samaria. Então, a partir daquele instante, começa-se a cumprir o que Jesus tinha ordenado. A igreja começa a se espalhar pela face da terra. E a igreja se torna uma igreja mundial. Porque ela sai ali simplesmente de uma cidade, sai de uma nação, porque o povo judeu ficava na Judéia, o povo samaritano não era judeu, já parte de uma outra nação, e a partir dali o evangelho se espalha e atinge o mundo inteiro. Isso serviu para a bênção da igreja, para que a igreja pudesse progredir, caminhar para frente, porque ela estava ali naquele local estagnada, parada. Não se engane, era uma bênção, a igreja era uma bênção em Jerusalém, a igreja tinha muita coisa boa acontecendo ali, só que não era o suficiente. Às vezes, as nossas vidas, elas estão estagnadas. Estamos com muitas coisas boas acontecendo na nossa vida, muitas bênçãos, coisas interessantes, a nossa vida está ok. E aí Deus permite uma perseguição, um problema, uma tribulação, uma tempestade. E aí você fala assim, ai Senhor, para quê? Não precisava de nada disso, Senhor.
A minha vida estava boa. Você não foi chamado para experimentar uma vida de marasmo, uma vida ok, uma vida de estar tudo ali tranquilinho o tempo todo. Você foi chamado para estar, eu ia falar, laborando, né? É uma expressão antiga, trabalhando por Jesus. Você foi chamado para batalhar por Jesus. O nosso descanso vai vir no céu. Então a gente tem que caminhar para frente. E a gente não consegue caminhar para frente, às vezes, sem ter um empurrãozinho, uma tribulação, um problema. Quantas vezes Deus precisou dar um empurrãozinho para que você saísse da sua posição de conforto, da sua zona de conforto, para que a sua vida pudesse crescer, ser melhor, mais impactante, mais interessante, mais abençoadora e mais abençoada. Então, perseguição, problema, tribulação, dificuldade não são necessariamente ruins, desde que sirvam para você crescer, avançar e mudar de vida. Ouviu bem? Que Deus te abençoe. Até a próxima.